Hoje é dia 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. Essa data, na verdade, é uma homenagem ao dia de São Francisco de Assis, que é, na religião católica, o padroeiro do... Padroeiro? O santo protetor dos animais. Mas antes, vamos para um outro dia, dia 7 de julho, para a gente entender um pouquinho mais sobre os animais. No dia 7 de julho de 2012, foi assinada a Declaração de Cambridge sobre a Consciência. E aí a gente vai ver alguns detalhezinhos e entender o que isso tem a ver com os animais. Esse dia foi o dia de encerramento de uma conferência que estava acontecendo na cidade de Cambridge, na Inglaterra, e aí eles aproveitaram que vários pesquisadores, tá vendo aqui, ó, lá no meio, na cadeira de roda, o Stephen Hawking e o Philip Lowe, que redigiu o texto, e todas essas assinaturas são de cientistas bastante renomados na área de neurociência, em várias outras áreas que pesquisam não só os seres humanos, como outros animais. E esse texto serviu de referência para legislações serem atualizadas, e isso serviu de base para que outros países também endossassem a Declaração de Consciência Animal de Cambridge. E o que a Declaração de Cambridge diz? No final do vídeo eu vou deixar tudo direitinho, essa versão traduzida, para quem quiser se interessar e ler com detalhes, mas eu deixei aqui sublinhado os pontos mais importantes. Que, olha só, começando ali, com o maior número de dados que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que circuitos neuronais, eles são homólogos, ou seja, eles são muito parecidos entre animais não humanos e a gente, animal humano. E mais especificamente, existe uma quantidade de dados muito grande que diz respeito sobre a experiência e a percepção de consciência. E aí, estados afetivos, eles têm não só o tecido nervoso, como o circuito neuronal é extremamente parecido. Então, isso leva a gente a concluir, sim, que esses animais, eles têm as mesmas experiências que a gente. Como eu sempre digo, o que isso significa, isso é muito individual, até diferente de mim e de você, a gente nunca vai saber o que um está sentindo se a gente não perguntar. Não é só olhando o cérebro que eu vou saber o que você está pensando ou está sentindo. Ou o exemplo mais clássico, que é dor. Então, às vezes uma pessoa que se quebra inteira, ela não sente muita dor. E outra não consegue nem furar a orelha, porque ela sente muita dor. E a gente ainda tem uma questão muito subjetiva, que a gente não consegue medir nem nos seres humanos, e talvez a gente nunca consiga medir nem na gente e nem nos outros animais. E olha só que interessante, quando eu estava na faculdade, no milênio passado, era estranhíssimo, porque dizia-se que, por exemplo, o cavalo não sentia dor. Só que os medicamentos para dor eram testados em cavalo. Falei, mas não faz sentido. Por que vai testar um remédio para dor num animal que supostamente não sente dor? E a gente sabe que cavalo sente dor. E aí esse exemplo que eu dei tá aqui, ó, a estimulação artificial. Então, quando artificialmente você faz um estímulo, os mesmos circuitos, eles são ativados tanto no ser humano quanto nos outros animais, todos que já foram analisados. Seguindo aqui embaixo, então eles citam mais especificamente estados de atenção, sono, tomada de decisão. Então isso parece, pelas evidências, mas um parecer muito endossado cientificamente, embasado cientificamente, não é um parecer de achismo. Então os dados realmente levam a crer que a evolução desses circuitos neurais que fazem com que a gente tenha essa percepção de dor, de sono, de atenção, de decisão, esses estados afetivos e o que se traduz em consciência, tiveram um processo evolutivo muito antigo, e até os insetos, moluscos, e depois ele fala um pouco mais sobre aves, eles também apresentam circuitos neuronais muito parecidos, ou como no termo aqui que a gente viu lá no começo, homólogos.
Eles continuam com a declaração, então eu tinha usado o exemplo da dor, né? E aqui eles falam de alucinógenos. Então, qualquer que seja o alucinógeno, quando está fazendo o desenvolvimento de algum medicamento, e aí o que a gente percebe é que esses alucinógenos, eles causam perturbações similares, ou seja, muda a função do cérebro de uma maneira muito parecida, tanto em humanos quanto nos outros animais. A conclusão, declaramos o seguinte: a ausência de neurocórtex não parece excluir um organismo da possibilidade de experienciar estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não humanos possuem os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência em linha com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são únicos na posse de substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, abarcando todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo os polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Até, por exemplo, a capacidade de sonhar. Os polvos foram os primeiros animais que deixaram claro para a gente que eles sonham, porque quando a gente analisa a atividade cerebral, o sonho, boa parte do sonho, acontece durante uma fase mais específica do nosso sono, que é o sono REM. E aí, existem alterações, né, que a gente percebe no cérebro humano e que quando foram ver, nesse exato momento, com essas mesmas alterações, o polvo ele começava a mudar de cor. E aí eles começaram a deduzir, com todas essas evidências, que através do polvo, os outros animais eles também sonham. A gente não sabe do que, a gente não sabe qual que é o peso, qual que é a significância para eles, mas que eles sonham, eles sonham. Como eu falei, eu agora vou deixar no final, quem quiser ler, a versão traduzida, mas na internet também encontra a versão original. É isso. Feliz Dia Mundial dos Animais.